Eu quero mostrar-lhes agora uma história magnífica, para que ustedes puedan ver com seus próprios olhos como Deus é justo. Como Deus é justo. Sabe por que Deus é justo? Sabe por quê? Porque Deus é capaz de ver o que cada pessoa traz adentro. Amém, gente? Ele pode ver. Ele pode ver o que cada pessoa pensa, sente. Ele conhece todas as pessoas e é por isso que Ele nunca comete erros. Nós outros, como humanos, nós outros nos guiamos por as coisas que podemos ver ou escutamos. Mas o Senhor Deus não. Ele não se guia por isso. Ele se guia por o que Ele vê dentro de cada pessoa. Por isso que nós outros podemos, isso está em nosso poder. Podemos convertir as injustiças, ou deixar que as injustiças ela nos haga mal, ou podemos fazer que a injustiça se converta em uma bendição para nós outros. Isso vai depender de cada pessoa. Aí uma frase que eu pedi que preparara, está aí a frase, leia aí. A injustiça te transforma, ou seja, ela lhe pode transformar em uma pessoa mala, uma pessoa agressiva, uma pessoa rancorosa, uma pessoa violenta, uma pessoa maldiciente. Ela lhe pode transformar nesse tipo de pessoa. Há muitas pessoas que elas sofreram injustiças em sua niñez, em sua infância, em sua adolescência, em sua juventude. E essas injustiças transformaram elas em pessoas horríveis. Porque na verdade essa injustiça só isso externar o que ela traía dentro. Ou então você pode transformar essa injustiça em quê? Em quê? Em um testemunho. Você pode agarrar essa situação injusta que você ha vivido, que você está passando, e você pode convertir isso em um grande testemunho. Em nós outros há uma coisa que nada nos la quita: poder de decisão. Você decide. Você não pode elegir a família que você nasceu, mas você pode elegir como será a sua vida. Você decide isso. Amém? As injustiças não podem cambiar nossa essência. Quando nossa essência é la de Deus, então nunca vai cambiar-nos. Mesmo passando por injustiças, nós outros vamos continuar com a mesma conduta. Não vamos transformar-nos em pessoas malas, mas vamos transformar a injustiça em uma bendição. Eu vou falar sobre isso hoje com vocês. Amém? Mas antes de falar, eu queria mostrar o testemunho. Coloque para mim a história. Dá volumen. Participé en varios concursos. Me gustaba el glamour, las luces, los aplausos. Pero cuando bajaba del escenario, recordaba todo el sufrimiento que viví. Recuerdo que cuando tenía 9 años, mi padre iba a una determinada fiesta y me dejó en la casa de esa amiga. Ella tenía un hijo. Y allí alguien que se suponía debía cuidarme terminó abusando de mí. Cuando el abuso terminó, me di cuenta de que en mi cabeza se creó una confusión y con el paso del tiempo percibí que dentro de mí cambiaron mis pensamientos, mis sentimientos, mi forma de ver las cosas. Yo miraba la ropa de mis hermanas y me veía a mí mismo vestido con esas ropas. Era un conflicto dentro de mí, solo que yo no había nacido de esa manera. Yo en la infancia jugaba al fútbol, jugaba con los otros chicos.
No tenía ese pensamiento y ese pensamiento empezó a existir después del abuso. Entonces, cuando cumplí 14 años, ya había llegado a la adolescencia y fue entonces cuando empecé a sentir deseos por otros chicos. Empecé a ir a fiestas, empecé a beber, empecé a fumar, porque de alguna manera quería intentar enmascarar el dolor que había dentro de mí. Entonces, cuando cumplí 16 años, una vez más influenciado por las amistades, conocí algo que nunca imaginé que haría en mi vida. Inicialmente comenzó con elogios. Mira, tu rostro es bonito o tienes un buen perfil. Entonces ahí sí fue esta la situación que me llevó a involucrarme en la vida del transformismo. Inicialmente fue para ver cómo me veía y después surgió la invitación para participar en concursos. Empecé a vestirme de mujer y adopté un personaje. Y a ese personaje le puse un nombre, que fue Samantha. De día yo era Fabricio, aquí como pueden ver en las fotos, yo era Fabricio. Pero cuando llegaba la noche yo era Samantha, ahí es cuando me transformaba. Y esa vida no era barata, era una vida costosa. Así que yo trabajaba y todo el dinero que ganaba era para comprar ropa, mandar a hacer vestidos, comprar joyas. Y cuando mi trabajo ya no fue suficiente para mantener esa vida, empecé a prostituirme. Entonces el dinero de la prostitución también lo invertía en esa vida. Y cuando me transformaba para desfilar comencé a ganar dinero. Y con el dinero venían las invitaciones y empecé a ir a otras ciudades. Llegué a ser muy conocido. Las personas me elogiaban, me valoraban, les gustaba estar cerca de mí. Recuerdo que sentía un dolor en mi alma, sentía una tristeza. No lograba entender por qué todo aquello me había pasado a mí. En realidad me culpaba. Yo me sentía culpable. Y con la culpa muchas veces venían las ganas de morir. Había conseguido amistades, había conseguido dinero, había ganado el concurso más deseado, pero me sentía frustrado porque me faltaba algo y no entendía qué era eso que me faltaba. Sentía ese vacío, ese dolor en mi alma, esa tristeza dentro de mí. Yo me vi solo. Me vi dentro de un cuarto oscuro, con depresión, con ganas de morir, con deseos de matarme. Recuerdo que había una obrera de la Iglesia Universal que siempre me invitaba, siempre me llamaba, siempre me mandaba mensajes. ¿Y cuántas veces fui grosero con esa obrera? ¿Cuántas veces traté mal a esa obrera? Entonces me recordé la invitación de esa obrera. Fue cuando decidí ir a la iglesia. Recuerdo que no tenía ropa masculina, mi ropa era ropa femenina. Y recuerdo que cuando llegué a la iglesia, los obreros me trataron bien. Recibí una sonrisa en la puerta de la iglesia. Algo que me marcó fue que cuando puse los pies en la iglesia, sentí paz. Nadie me criticó, nadie me preguntó por qué estaba vestido de esa manera, nadie me juzgó, nadie me miró de forma diferente. Muy por el contrario, allí yo vi al propio Dios recibiéndome ese día. Recuerdo que ese día entendí que el vacío que llevaba dentro de mí, ese dolor, esa frustración, esa culpa, no era porque yo quisiera cambiar de sexo o porque quisiera ser Samantha. Entendí que era la falta de Dios. Allí estaba, era mi contacto con Dios. Mi oración a Dios fue: Dios mío, ayúdame. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Y allí Dios me abrazó. Al día siguiente me bauticé en las aguas. Y empecé a buscar, empecé a participar en las reuniones de liberación, empecé a ir los viernes, empecé a ir los domingos. Corté todos los contactos, cambié de número, la ropa, todo lo que tenía lo tomé y me deshice de ello.
Y un detalle que quiero dejar claro aquí, nadie me dijo que hiciera eso. Nadie me obligó, nadie me dijo que tenía que hacerlo. Yo sabía que para que mi vida cambiara, necesitaba tomar una decisión, necesitaba cambiar mi rumbo. Y llegó la hoguera santa. Llegó la hoguera santa y allí vi una oportunidad de entregar en el altar todo lo que había dentro de mí. Y dentro de mí había un grito de justicia. Había un grito en mi alma que clamaba por justicia. Cuando subí al altar, ese día mi mayor deseo era conocer a Dios. Porque allí en el altar puse a Samantha, puse el rencor que tenía hacia mi padre, puse la frustración de haber sido abusado, el resentimiento hacia quien abusó de mí, de aquella vida equivocada. Y bajé totalmente diferente, bajé con paz dentro de mí, con alegría. Empecé a buscar más, empecé a meditar en la palabra de Dios. Recuerdo un domingo por la mañana cuando llegué a la iglesia, le dije a Dios, Dios mío, si no es hoy, si no recibo tu espíritu hoy, ya no tengo más motivos para vivir en este mundo, porque solo tu espíritu me hará permanecer. Y allí, ese día, ese domingo, en esa reunión por la mañana, entré decidido a recibir el Espíritu Santo. Y era como si yo hubiera escuchado en mi mente, solo cree, solo cree. Y allí creí. En ese momento creí y el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Recibí la presencia de Dios dentro de mí. Era como si hubiera vuelto al principio, a mi infancia. Mi mente fue transformada hasta el punto de que dentro de mí ya no había más deseo por hombres, ya no me sentía atraído por las cosas del mundo, ya no sentía ganas de transformarme. Todo dentro de mí se hizo nuevo. Empecé a ver a las personas como realmente eran. Y yo quería la justicia completa de Dios en mi vida. Tenía el deseo y el sueño de formar una familia. Yo tenía eso dentro de mí. Fue entonces cuando conocí a una persona. Una persona empezó a asistir a la misma iglesia que yo y comencé a observarla. Y recuerdo que cuando fui a decirle que me gustaba, ella me rechazó. Y tiempo después, una amiga cercana a nosotros vino y comentó que veía que ella también estaba interesada en mí. Entonces empezamos a salir, empezamos a conocernos, empezamos a hacer la terapia del amor juntos, empezamos a aprender aún más. Y después de un tiempo le pedí matrimonio y nos comprometimos. Este de aquí fue el día en que nos casamos por el civil. Y llegó el gran día de recibir la bendición en el altar, la bendición del propio Dios para nuestra vida. Y a través de este matrimonio, Dios nos bendijo con una princesa. Puede traer a la esposa. Esta es mi hija Esther, es la niña de papá, es Esthercita, mi princesita. Y Dios ha bendecido a nuestra familia. Nuestro matrimonio es bendecido por Dios. En nuestra casa hay paz, hay alegría. Y como solemos decir, que nuestro hogar es un pedacito del cielo en la tierra. Y hoy, para complementar con la llegada de Esther, él es realmente un excelente esposo, un excelente padre. Veo realmente la transformación de Dios en su vida y él me completa perfectamente. Hubo la justicia de Dios en mi vida, Dios hizo justicia. Y hoy soy completo, realizado, feliz, soy una nueva persona y el pasado es como si nunca hubiera existido. El altar hizo eso en mi vida. Amém? Você vê o que Deus hace. Esse é o Deus que nós outros les anunciamos. Ele pode transformar a qualquer pessoa. Vê o que ele digo. Quando ele subiu no altar, Deus, o Espírito Santo, cambiou a mente dele. Le deu uma nova mentalidade. Como se o que ele hubiera vivido nunca hubiera existido. Porque esse é o poder do Espírito Santo, é o poder de Jesus na vida das pessoas que creem. Você vê que ele escutava aquela voz que dizia, solo crê, solo crê. Porque a palavra de Deus não pode falhar. Essa palavra, ela é verdadeira.
E quando você obedece a essa palavra, quando você se somete a essa palavra, então Deus, Ele convierte aquela injustiça em uma justiça. Vê o que passou com ele. Foi injusto o que ele sofreu. Era um ninho de 9 anos e foi abusado. E por isso que ele caiu nesse mundo. Mas veja que quando ele conheceu esse Jesus, ele transformou a injustiça em uma bendição. É isso que ele hace. A Bíblia, ela conta a história de um homem chamado José. José. E na Bíblia eu creio que, sacando Jesus, não houve um homem que sofreu mais injustiça que José. Só o Jesus sofreu mais que ele. Mas ele era um tipo de Jesus. Porque José, ele foi vendido por os hermanos. Os próprios hermanos lo venderam. Porque ele foi falar de um sonho que ele teve. E os hermanos quedaram com ódio de ele e lo venderam como escravo. Depois de ser vendido como escravo, ele foi trabalhar na casa de um oficial egípcio. E ele prosperava, porque ele trabalhava muito bem. Só que a mulher desse oficial le puso el ojo em cima, porque José era guapo. E essa mulher se lhe foi em cima. A mulher queria ter sexo com ele. Mas como ele era temeroso a Deus, ele não aceitou. Ele huyó da mulher. E a mulher lo acusou de que ele intentou violá-la. Ele nem tocou na mulher. Mas a mulher, por despecho, você sabe que mulher com despecho, ela é capaz de qualquer coisa, ou não? E ela acusou José de que ele havia tenido intento de violá-la, de abusar dela. E José, por causa disso, foi lançado na prisão e quedou preso. Injustamente. Ele não foi preso porque cometeu um erro, não. Ele não sofreu injustiça porque ele cometeu falhas, não. Ele sofreu injustiça por haver hecho o correto. Foi ser injusticiado, foi para a prisão. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. E aí na prisão, Deus o bendijo. E ele passou a ser o jefe dos presos. Porque Deus é justo, amém? E aí ele ajudou um homem dentro da prisão, que era o copeiro del rei, del faraó. Ele ajudou ao homem. E o homem foi posto em libertar. E ele digo para o homem: quando tu salgas de aqui, acuérdate de mim, hable de mim para el faraó. O homem saiu da prisão e se olvidou de José. Mais uma injustiça. Mas Deus é justo. Mas Ele é justo com quem anda na justiça. Ele é justo com quem vive a fé. Porque é a fé que nos hace ser justos aos olhos de Deus. Amém, gente? É quando você anda por essa fé, é quando você expressa essa fé. Você vê que no caso de Fabrício, ele tomou decisão. Ele chegou na igreja um dia, ao dia seguinte ele tomou a decisão de bautizar-se. Ou seja, ele mostrou que ele queria cambiar. Ele mostrou na fé. Ele tomou uma decisão. Nada digo para ele que ele tinha que cambiar suas vestimentas, mas ele se deu conta de: eu não quero mais ser essa persona. Então ele agarrou todas aquelas roupas e ele las quitou. Ele saiu de todos os grupos que ele tinha. Imagine os grupos que ele participava. Ele saiu de todo, cambiou o chip do celular, porque ele não queria mais aquela vida. Ou seja, ele tomou decisões. Isso é fé. A fé me hace sacrificar. A fé me hace renunciar. Ele foi tomando essas decisões. Ele foi haciendo aquilo que a palavra de Deus lhe orientava. Amém, gente? E por causa dessa fé, Deus foi transformando a vida dele. E quando ele subiu no altar para levar o sacrifício dele, ele não levou só um sacrifício econômico. Não foi isso que ele sacrificou apenas no altar, não. O sacrifício material é importante, mas não basta o sacrifício material.
A pessoa também tem que entender que ela tem que sacrificar lo espiritual. E ele teve que sacrificar. E que foi o que ele sacrificou no altar? Que foi o que ele sacrificou? A Samanta. La Samanta, que era aquele personagem que ele vivia. Ele sacrificou ela no altar. Por isso que ele não deu só um valor econômico, ele também deu Samanta, ele deu essa vida errada, ele deu tudo. E por isso que desde que ele barrou do altar, ele já barrou com outra mentalidade. Porque ele entendeu o que é essa fé. Porque a fé leva a pessoa a tomar decisões. Amém, gente? A fé me hace actuar. Pessoa que disse fé, que disse que tem fé, mas é uma pessoa que não toma essas decisões, a fé dela é falsa. A fé me hace renunciar. A fé me hace negar. A fé me hace obedecer. Amém, gente? E no livro de Romanos, coloca aí o versículo. Romanos 3:26. Ele disse assim, para demonstrar neste tempo sua justiça, a fim de que ele seja justo e seja el que justifica. Então, se ele, vê o que disse, que nesse tempo, não é amanhã não, é aqui a hora, nesse tempo, sua justiça. Ele quer demonstrar sua justiça. Ele quer fazer justiça por vocês. Amém, gente? E não apenas isso. Ele disse, a fim de que ele seja justo e seja o justificador, ou o que justifica ao que tem fé. Em quem? Em Jesus. É isso que ele hace. Ele quer demonstrar justiça e ele quer justificar ao que tem fé em Jesus. Foi isso que ele hizo com Fabrício. Porque ele foi tomando essas atitudes, essas decisões. Assim como José, que quando ele estava passando por todas estas situações, ele não cambiou, ele não se volveu na persona ressentida, amargada. Mesmo passando por tantas injustiças, ele continuou mantendo a fé. Ele continuou crendo em la promessa de Deus. Amém, gente? Ele nunca desanimou. Ele nunca desanimou. Em nenhum momento na escritura da história de José, você vê José murmurando, você vê José reclamando, questionando. Nunca. Ele sempre mantuvo a fé. A essência de ele não cambiou com as injustiças. Porque dentro ele sabia, essa injustiça se vai convertir em um testemunho. Está claro isso, sim ou não? E depois de passar por todas estas injustiças e mantendo a fé, chegou o dia em que o faraó mandou chamar a José, porque ele teve um sonho. E o faraó mandou trair a José. E quando José foi invitado para ir ante o faraó, ele hizo a barba, ele cambiou a roupa, ele já foi preparado. Você tem que estar preparado para as coisas grandes. Amém, gente? Às vezes a pessoa se prepara para desgraças, não? Ela se prepara para o pior. Mas aquele que é de Deus, que anda por fé, ele se prepara para coisas grandes. Então, se José cambiou a roupa, puso a melhor roupa, hizo a barba, e foi apresentar-se ao faraó. E ele, de ser escravo, de ser um prisioneiro, Deus hizo justiça e lo hizo governador de Egipto. Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. E ao final do livro de Gênesis, quando Jacob muere, os irmãos de José, que lo haviam vendido, estavam preocupados e com medo, porque pensaram, mientras nosso padre vivia,
José nos tratava bem, pero quando papá se muera, ele se vai venir com todo em contra nós outros. Mas José dijo assim, coloque para mim o versículo, leia aí, veja o que ele dijo. Os hermanos pensaram em hacerle mal, pero Deus lo tornou. Então, se esse mal que lhe hicieron, ou esse mal que lhe está nascendo, esse mal Deus tornará em um bem. Amém, gente? Essa injustiça que você está passando, Deus lá vai convertir em um testemunho. Se você tem essa mesma fé de José, ele poderia vengar-se de seus irmãos. Ele podia pagar com a mesma, mas ele não lo hizo. Quem anda por la fé não guarda ressentimentos, não guarda rancor. E quando a pessoa que lhe perjudicou necessita de ajuda, é de extender a mão e ajuda. Me está compreendendo, sim ou não? É assim que temos que ser. A maioria da gente disse assim, ojalá que ele passe por lo que eu passei. Ojalá que ele sofra lo que eu sofri. A pessoa queda guardando isso dentro de ela. Ela queda esperando o dia de ver essa pessoa sofrer lo que ela sofreu. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é esse de José. Vosotros pensasteis que em hacer-me mal, pero Deus lo tornou em bem, para que sucedera como vemos hoje, e se preservara a vida. Ou seja, não só foi um benefício para José, foi um benefício para todas as pessoas. Quando você é de Deus, você se volve uma bendição para todas as pessoas. E hasta aquelas que lhe hicieron mal serão bendecidas por você. Me estão compreendendo? Sim ou não? Então se pense nisso. Não permita que a injustiça que você ha vivido ou está vivendo se converta em um motivo para que você se vuelva uma pessoa agria, uma pessoa enojona, que queira desquitar-se com sua esposa, desquitar-se com seus filhos, desquitar-se com sua pareja. Não permita que as injustiças que você sofreu lhe hagam querer pagar com a mesma moeda a quienes lhe hicieron esse mal. Não pense dessa maneira, não seja esse tipo de pessoa. Pague o mal com o bem. Esse é o Espírito de Deus. Amém, gente? Eu vou fazer uma oração por você que vive situações injustas. E Deus vai tornar isso em um benefício, em uma bendição. Ponga-se de pé em seu lugar, você que quer essa bendição. Cierre os olhos, por favor. ¿Para qué Intentar mostrar lo que não sou. intentar mostrar lo que no soy? Se tu conheces mi pensar, Si tú conoces mi pensar e escudrinhas a mi coração, y escudriñas a mi corazón, em vano en vano seria intentar enganar-te. sería intentar engañarte. Com sinceridade eu vou hablar-te. Con sinceridad yo voy a hablarte De mi verdadeira condição. de mi verdadera condición. Diga, eu sou Yo soy um pecador buscando tu perdão. un pecador buscando tu perdón, Lutando com mi próprio coração. luchando con mi propio corazón. E mi maior desejo é encontrar-te. Y mi mayor deseo es encontrarte. Vem, toca-me. Ven, tócame. Não puedo mais viver lejos de ti. No puedo más vivir lejos de ti.
Senhor, agora digo, heme aqui. Senhor, agora digo, heme aqui. Não viva eu, mas vive tu em mim. No viva yo, mas vive tú en mí. Eu sou Yo soy pecador buscando tu perdão. un pecador buscando tu perdón. Lutando com meu próprio coração. Luchando con mi propio corazón. E meu maior desejo é encontrar-te. Y mi mayor deseo es encontrarte. Diga-lhe, vem, toca-me. Ven, tócame. Não puedo mais viver lejos de ti. No puedo más vivir lejos de ti. Senhor, agora digo, heme aqui. Senhor, agora digo, heme aqui. Não viva eu, mas vive tu em mim. Não viva eu, mas vive tú en mí. ó meu Senhor, meu amado Deus. Quando nós outros vemos esses testemunhos e meditamos em tu palavra, nós outros vemos como tu eres grande, Senhor, de como o Senhor pode cambiar uma mentalidade, por mais corrompida que esteja, por mais distorcionada que esteja, o Senhor pode transformar e fazer nascer uma nova criatura. Há pessoas aqui, Senhor, que se ela pudesse volver o tempo, ela cambiaria, Jesus, tantas coisas que ela hizo, tantas coisas que dijo, tantas coisas que lastimaram. Aqui há pessoas que perderam 2 matrimônios, 3 matrimônios, por ser uma pessoa violenta, por ser uma pessoa alcoólica, por ser uma pessoa celosa. Aqui há pessoas, meu Senhor, que perderam tantos negócios por malas inversões, por tomar decisões precipitadas, por deixar-se confiar demasiado, e hoje ela está em la ruína, Senhor. Mira para esse homem, para essa mulher, sinceros. Essas pessoas, Jesus, que nadie las vê, talvez la juzgam por los errores que ela cometeu, la juzgam por las coisas que ella ha hecho, mas não conseguem ver o que ela traz adentro do coração, que ella traz, Jesus, tanto dolor, tanta culpa, tanta tristeza, tanto vazio, e todo o que ella quer, Jesus, é nascer de novo. Senhor Jesus, tu puedes hacerlo, tu puedes hacerlo. Tu dijiste isso a Nicodemo: importa que tu vengas nascer de novo. Jesus, que tu Espírito Santo descienda sobre essa pessoa que quer, meu Senhor, realmente cambiar. Ela quer deixar de viver de aparências, ela quer deixar de viver de fachada. Talvez ela traga uma Samanta com ella, que lá hace aparentar uma coisa e ser outra. Ela já não quer viver com enganos, Jesus. Ela já cometeu tantos enganos. Ela já enganou o marido, já enganou a esposa, já enganou os filhos, os padres. Ela já enganou em el altar. Ela já enganou companheiros, companheiras. Meu Senhor, essa pessoa não quer ir mais com esse passado. Ela não quer ir mais esse passado. Ela quer que tu hagas
Tu voluntad inédita, Jesus. Ela não quer mais continuar sofrendo assim. Minha amiga, meu amigo, hable com Jesus aí a hora. Hable com Ele, diga-lhe a Ele. Entrega-lhe a Ele todo o seu ser, toda a sua vida, todo o seu coração. E diga-lhe a Ele: Senhor, eu quero uma nova vida, eu não quero mais seguir como estou, eu não quero mais sofrer o que vengo sofrendo, eu não quero mais ser a pessoa que sou. Hable com Ele, meu amigo, hable com Ele. Jesus, Ele pode dar-lhe um novo coração, Ele pode fazer novas todas as coisas em sua vida, não importa seu passado, não importa quem nos deseja, Ele pode dar-lhe uma nova vida. Você de pronto está vivendo em la calle, você está vivendo em um albergue, você está vivendo de arrimado, você está passando a pior situação de sua vida. Jesus pode fazer-lhe uma nova pessoa. Ele quer fazê-lo. Hable com Ele, entrega-lhe a Ele toda a sua vida, todo o seu passado, entrega-lhe a Ele toda a sua história, e pida-lhe a Ele: Jesus, haz-me ser uma nova pessoa. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga, hable com Ele, porque Ele está aí junto a você para escutar-lhe. Hable com Ele. La verdad, yo no merezco tu perdón, mas sé que consideras mi intención y que fue por dolor que yo llegué aquí. Yo quiero ser lo que el Señor quiere que sea, estar donde el Señor desea, y que tu voluntad prevalezca en mí. Yo quiero ver tu bendición completa en mi vida. Yo sé que no existe otra salida. Me entrego como sacrificio en tu altar. Yo quiero ser lo que el Señor quiere que sea, lo que el Señor quiere que sea, estar donde el Señor desea, estar donde el Señor desea, y que tu voluntad sea hecha en mí, y que tu voluntad sea hecha en mí. Dígale: yo quiero ser. yo quiero ser tu bendición completa en mi vida. Yo sé que no existe otra salida. Yo sé que no existe otra salida. Me entrego como sacrificio. Me entrego como sacrificio en tu altar. Cambia mi ser. Cambia mi ser. Oh
Oh Senhor, nuestro Deus, cambia essa persona, Espírito Santo. Que o Senhor descienda sobre essa vida, sobre esta persona sincera, Jesus. Oh, meu Padre, receba agora a vida de Edia. Se você quer realmente que Ele lhe cambie, que Ele lhe haga ser uma nova criatura, levante a Ele suas manos e diga-lhe a Ele: eu quero ser, eu quero, Jesus, eu quero ser transformado, eu quero ser essa nova criatura, eu quero que Tu hagas Tu vontade em mim, eu quero, Jesus. Diga a Ele: Senhor, eu necessito de Tu Espírito, porque eu sei que só o Tu Espírito me pode transformar, só o Tu Espírito me pode fazer uma nova criatura. Hable com Ele, isso, hable com Ele, hable com Ele. Oh Espírito Santo, desciende sobre este povo, Espírito Santo, desciende sobre essas pessoas. Eu quero que elas sejam transformadas, eu quero que elas recebam, ó Deus, essa nova vida que sai de Ti, Jesus. Ó meu Senhor, ó meu Padre, que Tu conviertas, Jesus, esse mal que lhe hicieron em bem. Sim, meu Senhor, haga, Jesus, a injustiça volver-se uma bendição na vida deste homem, desta mulher. Que o Senhor Espírito Santo transforme esse jovem, essa persona, para que eles sejam transformados, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesucristo. Eu quero ser lo que o Senhor quer, lo que el Señor quiere que sea, estar onde o Senhor deseja, estar donde el Señor desea, e que Tu vontade prevaleça em mim. que tu voluntad prevalezca en mí. Eu quero ver Yo quiero ver Tu bendição completa em minha vida. bendición completa en mi vida. Eu sei que não existe outra saída. Yo sé que no existe otra salida. Me entrego como sacrifício. Entrego como sacrificio en tu altar. Cambia-me, ser. Cambia mi ser. Recebam a hora. E o Espírito Santo, Ele perdona seus pecados. Ele perdona, meu amigo, minha amiga. Talvez você não foi perdonado por sua pareja. Você não foi perdonado por las personas. Mas Jesus lhe perdona. Creia, creia. Jesus lhe perdona aí a hora. Ele lava a sua alma. Aleluia. Oh, aleluia. Recebam paz. Paz. La paz que vem de lo alto. Aleluia. Oh, aleluia. Agora, você pode dar-lhe graças a Ele e adorá-lo, porque Ele lhe perdonou. E agora o Espírito Santo empeça a obra de transformação em sua vida. Aleluia. Adore-lo agora. Adore-lo, adore-lo. Dá-lhe as graças a Ele por essa misericórdia, esse amor tão grande dele, por ele perdão que Ele lhe dá. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer dio su sangre carmesí.
gratitud. todo lo que soy, Todo lo que soy, lo que quiero ser, lo que quiero ser, lo debo todo a Él, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios. A Dios sea la gloria. Por lo que hizo. Por lo que hizo por mí. Con su sangre Con su sangre me ha salvado. me ha salvado. Su poder me ha levantado. Su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Dígale, quero viver para Deus, e agradar-lhe solo a Ele. Y agradarle solo a Él. E se la glória Y si la gloria se me llega, la la llevaré ao Calvário. La llevaré al Calvario. Senhor, Señor, com su sangre me ha salvado. me ha salvado. Su poder me ha levantado. a Deus sea la glória. A Dios sea la gloria. Por lo que hizo. Por lo que hizo por mí. Aleluia, 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 aleluia. Adore-lo, 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 por lo que Ele hizo por você nesta manhã. Ele lhe ha lavado, lhe ha perdonado, lhe ha salvado. E hoje Ele lhe dá a oportunidade de começar uma nova história. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios. A Dios sea la gloria. Por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Dígale, con su sangre Con su sangre me ha salvado. me ha salvado. Su poder me ha levantado. Su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria. A Dios sea por mí. Agora levanta seu rosto para Ele. E agora imagine-se você aí ante o Deus Todo-Poderoso. E você vai tomar essa decisão hoje de deixar atrás todo o seu passado para começar uma nova história. Imagine-se aí você delante de Ele. Estenda suas mãos para Ele. Estenda suas mãos para Ele. E diga-lhe a Ele: quero viver para Deus, e agradar-lhe solo a Ele. Y agradarle
solo a Él. Y si la gloria Y si la gloria se me llega, la llevaré al Calvario. la llevaré al Calvario. Señor, Señor, con su sangre con su sangre me ha salvado. me ha salvado. Su poder me ha levantado. Su poder me ha levantado. Dígale a Dios, sea la gloria por lo que hizo. Por mí. Gracias a Deus. Amém. Graças a Deus.